Eu acabei de terminar um livro com casamento por conveniência e eu fiquei com muita vontade de ranquear tropes literárias. Então eu fiz uma seleção de algumas tropes literárias pra gente começar a brincadeira aqui. Primeiro apresentando o ranking, o primeiro a gente tem o Absolute Cinema, que são aquelas tropes que é muito difícil falharem. O segundo é amo quando aparece. Eu não vou ativamente procurar livros com essa trope, mas se aparece no livro que eu tô lendo, eu vou gostar. O do meio é o se for bem feito, vai. Então, se for bem construído, se tiver bem amarradinho ali na narrativa, funciona. Senão, vai ser tipo uma bomba no meio do livro. O quarto é não precisava. É muito difícil essa trope ser realmente necessária para a história. E o último é o me recuso. Eu absolutamente me recuso a ler um livro com essa trope. E tem risco de que enquanto eu estou lendo o livro e tiver ela, eu abandono ele. Isso, claro, é baseado apenas na minha opinião. E vamos começar com um polêmico que é triângulo amoroso. O triângulo amoroso, pra mim, é difícil. Porque eu sempre vou ter um pretendente que eu vou gostar mais. Eu sempre vou querer que o protagonista ou a protagonista fiquem no final com um específico. E daí, se o desenvolvimento da história não for satisfatório o suficiente para eu esperar que isso aconteça, ou se o outro pretendente que eu odeio for insuportável, ou pior, se no final o protagonista ou a protagonista não ficar com o pretendente que eu gosto, ficar com o outro que eu odeio. Tem muitos elementos que podem dar errado nessa trope. Mas quando dá certo, tem um sabor. Por exemplo, Vampire Diaries, a série que tem um triângulo amoroso ali entre o Stefan, a Helena e o Damon. O Damon, pra mim, desde o começo, desde o Hello Brother, eu amo o Damon. E eu quero que a Helena fique com ele. Isso aconteceu no final? Aconteceu. Eu amei quando aconteceu e como aconteceu o desenvolvimento de tudo? Amei. Então ali o triângulo amoroso funcionou pra mim. E já, por exemplo, em The Wolf King, que a gente tem um outro triângulo amoroso entre ali dois lobos e a mocinha, eu já me irritei bastante com o triângulo amoroso. Porque eu senti que a autora prolongou o triângulo desnecessariamente, apenas para criar a tensão que precisava ali pros livros. Visto tudo isso, porque eu falei um monte, vamos colocar o triângulo amoroso em se for bem feito, vai. E agora o próximo, ele é uma sobremesa. É aquele que quando aparece no livro, tu sabe o que vai acontecer, tu sabe por que foi colocado ali, mas eu amo de qualquer jeito, que é apenas uma cama. Sempre quando eles têm aquela viagem que eles chegam lá na estalagem e só tem um quarto com uma cama, é delicioso. Eu tô lá quicando meus pés pra cima e rindo de madrugada. Ele entrega o que ele tem que entregar. Então, eu vou... Eita, não aqui. Eu vou colocar em amo quando aparece. Ele não é uma trope que eu vou atrás de, mas quando aparece, eu amo. Já uma trope que eu vou atrás é casamento por conveniência. Porque o diálogo, a maioria das vezes, entre os personagens vão ser muito bons nesse tipo de ambiente. Tem um risco do motivo do casamento por conveniência ser ridículo, ser, tipo, forçado apenas pra dizer que tem um casamento por conveniência. Tem. E quando isso acontece, é bem triste. Mas, mesmo assim, amo essa trope. E eu até acabei de ler um livro agora da Tessa Dare, que é Um Casamento Conveniente, que foi divertidíssimo, gente. 5 estrelas por acender o meu amor de novo por romances de época. Visto isso, eu vou colocar o casamento por conveniência lá em Absolute Cinema, apesar dos riscos. O próximo é um que eu odeio, mas eu passo pano em algumas ocasiões, que é a diferença de idade ou age gap. Eu apenas passo pano pra age gap em romances sobrenaturais, quando algum dos protagonistas tem lá 500, 1000 anos e o outro é um humano qualquer. Gente, funciona todas as vezes. E por isso eu culpo Crepúsculo. Mas, se for uma diferença de idade num romance contemporâneo, odeio. Eu não vou ler se souber que tem. E eu já abandonei livros por ter ele. Então eu vou colocar em me recuso, focando em romance contemporâneo. E deixando de lado as fantasias. Outro que eu não gosto, a maioria das vezes que eu vejo que é um romance desse jeito, eu não vou ler ele, é Friends to Lovers ou Amigos para Amantes. Principalmente quando é aquele cenário de amigos de infância que estão lá, sei lá, 12, 15 anos juntos, sendo amigos, e daí algum dos dois começa um relacionamento ou vai casar, sei lá, e daí eles simplesmente têm sentimentos uns pelos outros. Odeio. Odeio esse tipo de cenário, não gosto. Então, nesse cenário em específico, principalmente amigos de infância para amantes, eu vou colocar como também me recuso. Já inimigos para amantes ou enemies to lovers,
é outra história. E aqui eu tô falando de realmente inimigos. Eles têm que se odiar, eu quero ver sangue no olho, eu quero ver ódio. Enquanto eles descobrem lentamente que a outra pessoa não é como eles imaginavam. Se for esse cenário e se for lento, se tiver realmente um tempo para eles serem inimigos e a gente acreditar no desenvolvimento para amantes, é Absolute Cinema. Então por isso, eu vou colocar aqui em Absolute Cinema. E um que complementa o Enemies to Lovers para ser Absolute Cinema é o Romance em Banho-Maria ou o Slow Burn. Os dois combinados entregam tudo. E até o Romance em Banho-Maria separado, eu amo porque a gente tem daí o tempo para acreditar no desenvolvimento do casal e acreditar no amor deles. Eu acho, assim, indispensável. Como o Romance em Maria complementa várias tropes, ele sozinho também é delicioso, ele também é um Absolute Cinema. Found Family, ou a família que você escolhe, né? Ter ali uma família além da sua própria família de sangue, ou até aquelas narrativas que você não tem a família de sangue e você encontra a família de uma outra forma. Eu acho lindo. Quando um livro faz isso bem feito, você sente um outro nível de apego aos personagens. Pra mim, é aqueles livros que quando tu termina, tu fica com realmente saudade de estar dentro daquele livro. Mas não é uma trope que eu vou atrás de livros com. Sabe aqueles livros que são panfletados como Found Family, que tem apenas cozy vibes, que são de fantasia cozy ou coisas assim? Eu não vou ler eles apenas pela Found Family. Eu preciso de algo a mais que esteja ali junto com a história. Então eu vou colocar como amo quando aparece. Porque pra mim, na minha cabeça, faz sentido. Outro que é, se for bem feito, vai. E essa trope específica, eu amava mais. Ela decaiu um pouco pra mim, porque a maioria dos livros que eu estou lendo com ela, a justificativa pra ter ela não é muito boa. Que é o fake dating ou o relacionamento de mentirinha. Ele é um pouco diferente pra mim do casamento por conveniência, porque o casamento por conveniência eu acho que tem uma seriedade a mais. Normalmente daí o motivo é melhor. E o relacionamento de mentirinha está sendo usado muito pra qualquer coisa. Então por isso ele decaiu muito pra mim, eu é muito triste, porque eu gostava muito dessa trope. Então eu vou colocar ainda no se for bem feito, vai. Porque se em algum momento voltar a ser usado de um jeito legal, de um jeito crível, eu vou gostar. Quem fez isso com você? Essa é tipo uma microtrope, que daí eu vou montar um cenário pra vocês, que é, tem um cara super bombado, super bad boy, chega na menina que tá lá, por algum modo, chorando, machucada, daí ele, quem fez isso com você? Porque ele vai bater naquela pessoa com as próprias mãos e vai ter vingança por causa da protagonista. Pode ser extremamente tóxico, se feito de algumas maneiras, mas também pode ser muito bom. Então eu vou colocar junto com, se for bem feito, vai. E vai muito. O mesmo eu não posso falar de amor instantâneo ou insta-love. Gente, como vocês podem ver, eu coloquei Romance em Banho-Maria como Absolute Cinema. Então, o insta-love pra mim é aterrorizante. Eu não vou acreditar num casal que ficou juntos, que fala eu te amo a torto direito, que não vive sem, depois de, sei lá, 24 horas. Eu não vou acreditar nesse casal e eu me recuso a acreditar nesse casal. Então, aqui ó, me recuso. Isso não inclui a trope de fated mates ou almas gêmeas, que a maioria das vezes acontece em romances sobrenaturais, como em romances com lobisomens, por exemplo, que tem sempre a parceira ou o parceiro. E aqui eu vou deixar até de exemplo Parceira, da L. Hazelwood, como um ótimo exemplo dessa trope, né? É super divertido e eu recomendo muito. Isso é bem diferente de insta-love, porque é em romance sobrenatural. Faz sentido pela dinâmica e por todo o lore da história. Essa coisa deles não poderem não ficar juntos e que tem uma força atraindo os dois é maravilhoso. Mas também pode ficar insuportável. É uma linha tênue. E isso acontece principalmente com protagonistas masculinos. Eles podem ficar extremamente ciumentos e insuportáveis. Então eu vou colocar como amo quando aparece. O amor proibido, o Forbidden Love, ele não tem um apelo pra mim. Se for o amor proibido na versão Inimigos para Amantes, é uma coisa. Mas se for tipo amor proibido por ser contemporâneo, ter algum tipo de impedimento para estar juntos que não seja meio que sobrenatural, não precisava, não é mesmo? Grumpy vs Sunshine. Esse tá um pouco batido. Teve uma onda aí de morenos sarcásticos que foi uma infestação em todos os livros que a gente já leu. Então ele tá um pouco batido, ele tá um pouco cansado. É uma trope que tem ondas aí de livros, é porque ela funciona. E ela funciona comigo e isso é triste. Eu gosto muito também quando é trocado. Por exemplo, quando a mulher é a Grumpy e o cara é o Sunshine, é o famoso Golden Retriever. Eu acho isso muito bom. Então, como ele tá um pouco cansado, eu vou colocar em Se For
for bem feito, vai. Porque tem que agora escolher bem qual Grumpy vs Sunshine você vai escolher. O que não pode tornar cansativo é a proximidade forçada. A proximidade forçada, ela possibilita a construção do casal. Ela possibilita até a curva aqui do relacionamento de desconhecidos, principalmente desconhecidos, eu gosto, pra amantes. E a proximidade forçada pode ser qualquer motivo que seja plausível. E até pode ser combinado com outras tropes. Por exemplo, com romance em banho-maria, com inimigos para amantes. Por exemplo, a proximidade forçada no casamento por conveniência é delicioso. A proximidade forçada, pra mim, é a base de muitos romances que dão certo pra mim. Então eu vou colocar em Absolute Cinema. Até pouco tempo atrás, eu odiava essa trope com todas as minhas forças. Mas depois eu li um livro que tem ela e eu acabei gostando e eu fiquei em dúvida. Será que ela tem que só ser bem feita? Ou eu não gosto mesmo dela? E eu estou falando de Gravidez Inesperada. O livro que tem ela e eu gostei é Sem Juízo, da Elsie Silver, do Theo e da Winter, que é o quarto livro do Chestnut Springs e o meu preferido da série. Mas depois de ficar pensando um pouco sobre, eu percebi que eu gostei do livro, apesar de ter Gravidez Inesperada. Então, Gravidez Inesperada, pra mim, antes era um me recuso. Agora, eu não precisava. E, principalmente, aqueles epílogos de gravidez, eu acho meio batido. Pode ter tantas coisas em epílogo, sabe? Não precisa ser só casamento ou gravidez. Pode ter só uma cena a mais de anos no futuro do casal. É só pra gente ter um gostinho a mais do casal. Não precisa ser ligado à gravidez e casamento. Pode ser feito de qualquer outra forma. Sei lá, eles viajando juntos. Mas uma coisa que eu não passo pano é a trope de falha de comunicação ou miscommunication. Se eu souber que tem essa trope num livro, eu não vou ler ele. E se eu estou lendo o livro e eu ver que tá acontecendo isso, eu vou abandonar esse livro. Então eu já vou colocar aqui em Me Recuso. E montando um cenário pra vocês, tem um drama acontecendo durante, sei lá, 200 páginas do livro que poderia ter sido resolvido com uma conversa de 1 minuto. Era só ter colocado os dois protagonistas sentados numa cadeira, olhando um pro outro e ter conversado sobre isso, que tudo seria resolvido. Eles ficam mais presos no pensamento um do outro apenas para criar uma tensão desnecessária que poderia ter feito a problemática da história ser outra coisa. Ser, tipo, por exemplo, eles lidando com esse segredo, esse drama que os dois estão ali segurando. Mas eu não aceito que tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa. E não foi. E o último, mas não menos importante, é Segunda Chance. Romance de segunda chance eu não tenho muito repertório. Eu não lembro, na verdade, nenhum que eu li até agora. E eu quero mudar isso. Eu tenho 2 livros aqui na minha estante que são de segunda chance que eu quero ver se eu vou gostar. O primeiro é Doce Calor, da Bolu Babalola, que é o segundo livro, meio que a continuação de Pimenta e Mel. E eu amei muito Pimenta e Mel e a própria Persuasão da Jane Austen, que eu também soube que é segunda chance e eu tô curiosíssima pra ler esse livro. Mas eu tenho medo, porque segunda chance, isso quer dizer que o casal terminou a primeira vez. E o motivo do término da primeira vez tem que ser plausível e tem que ser algo que dá pra gente passar pano ou dá pra gente entender as motivações. Porque senão eu vou estar odiando um dos dois e eu não vou querer que eles fiquem juntos no final. Tem tanta gente no mundo, sabe? Vão procurar. Mas eu acho que vai ser, se for bem feito, vai. E aqui tem que ser muito bem feito. Eu modifiquei aqui agora as ordens de cada um dos tiers pra ficar do mais aquele tier pro menos. Então, por exemplo, indo Me Recuso, o meu top 1 Me Recuso é falha de comunicação pra Friends to Lovers. Daí, cada um agora ficou na sequência que eu acredito. Então, a top 1, a melhor trope literária desse vídeo aqui e dessa seleção aqui é Romance Banho-Maria ou Slow Burn. E agora eu quero saber qual seria o ranking de vocês, quais se vocês colocariam em Absolute Cinema e qual em Me Recuso. E lembrando que todos os livros que eu leio sempre tem a resenha escrita lá no meu perfil da Favobooks. Me sigam por lá, o link pro meu perfil vai ter tanto aqui na tela quanto na descrição. E também não deixe de conhecer a Favobooks se você quer organizar essas leituras, compartilhar resenhas. É só acessar favobooks.com e fazer essa conta gratuitamente. Se você ficou até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí e até a próxima!